Então quero dar boas-vindas a você que está conosco aí através do YouTube, nos assistindo. Que Deus abençoe você. Obrigado pela credibilidade de estar aí conosco, nos acompanhando e assistindo aí esse Evangelismo Mais, todo especial. Já chegamos, no 11º estudo, muito enriquecido, com certeza você está aprendendo muito. Agradeço a você que está aí conosco e aos irmãos que têm acompanhado aqui na igreja, Que Deus também seja louvado pela sua presença aqui conosco na nave da igreja, aprendendo mais da palavra de Deus. E neste momento, para a gente dar prosseguimento ou início, ao nosso programa desta noite, vamos honrar e adorar o nosso Deus com o hino Chamadas por Deus. E eu que sou homem vou cantar Chamado por Deus, E você que é homem que está assistindo aí também, canta Chamados por Deus. E as mulheres chamadas por Deus para a obra do Senhor. Para levar o Evangelho, mas também escolheu mulheres de fé, mulheres de Deus. Fomos chamadas por Deus para mudar uma geração. Fomos chamadas por Deus para ser luz. Fomos chamadas por Deus para uma vida de serviço e oração, levar salvação. Hoje eu sei, Deus me escolheu para ser uma mensageira, para falar de Jesus a um mundo sem Deus, a um mundo sem luz. Fomos chamadas por Deus para mudar uma geração. Fomos chamadas por Deus para ser luz. Fomos chamadas por Deus para uma vida de serviço e oração, levar salvação. Deus está despertando mulheres de oração que vivem a missão, que amam a missão. Eis-me aqui, Senhor, estou ao teu dispor. Usa-me, usa-me. Fomos chamadas por Deus para mudar uma geração. Fomos chamadas por Deus para ser luz. Fomos chamadas por Deus para uma vida de serviço e oração, levar salvação. Fomos chamadas por Deus para uma vida de serviço e oração, levar salvação. Fomos chamadas por Deus. Fomos chamadas por Deus.
Querido Deus, nós estamos mais uma noite aqui, Senhor, na Tua casa, para Te glorificar e Te adorar. Pai, fique conosco, com os que estão no YouTube, nos assistindo, os que chegaram aqui na Tua casa, e com aqueles que não chegaram, Pai. Também esteja com ele, que Teu Espírito Santo os incomode e os proteja. Fica com a pessoa que vai passar a mensagem, e que seja feita a Tua vontade. É o que venho te pedir. Em nome de Jesus, amém. Estamos aqui mais uma noite para honrar e glorificar a Deus com o nosso evangelismo do Mulher Mais. Estamos quase finalizando, hoje já é quinta-feira, domingo já acaba, infelizmente. E eu já me sinto daqui, parece. Hoje nós vamos estar falando... Não está pegando, pegou. Sobre a manutenção da obra do Senhor. Qual será a manutenção da obra do Senhor? O que Deus ele realmente precisa para a sua manutenção? Esse é um tema bem polêmico, no qual ano passado eu estava no projeto Humano em Missão. E quando viu a gente com o pastor que estava lá conosco, e com o outro pastor também, que era pastor do distrito, os pessoal sempre bagunçavam, brincavam, dizendo: ah, pastor tem dinheiro, pastor é isso, pastor é aquilo, o carro do pastor, isso e aquilo. Mas mal eles sabem que o pastor na qual convivia com a gente ganhava só um pouquinho a mais do que a gente, missionário. O missionário ganhava em torno de R$500 para se manter durante o mês todo na qual nós estávamos no local, e era só para alimentação, graças a Deus, porque se fosse para pagar outra coisa não dava não. E o pastor, ele ganhava em torno de R$700 como o pastor missionário que está lá como pastor voluntário. Então as pessoas ficam assim: ah, pastor tem dinheiro. Depende. Tem igrejas que, infelizmente, alguns, infelizmente, eles tomam posse para si mesmo. E aí, esse é um tema bem polêmico, na qual muitas pessoas, elas pensam: ah, hoje em dia a igreja ela está trazendo como um investimento para outras pessoas. Infelizmente acontece. Existe isso em outras igrejas. Mas, graças a Deus, a nossa igreja, eu vejo que é uma igreja organizada. E aí, no decorrer dos slides, nós vamos estar aprendendo. Então, Lindaiane, a gente vai aprender um pouco hoje sobre dízimo e ofertas. E a primeira pergunta de hoje diz bem assim: a quem pertence o universo? Nós descobrimos lá no nosso primeiro estudo bíblico que Deus, ele criou todas as coisas. Ele criou a luz, a água, o homem, a atmosfera, criou tudo. E aí a gente se pergunta: a quem será que pertence o universo? Mesmo depois com a entrada do pecado, a quem pertence tudo isso? E aí em Salmos, no capítulo 24, no versículo 1, diz: ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Então, Lindaiane, a terra pertence a Deus, certo? Certo. A Bíblia, em Salmos 24, diz que a terra pertence a Deus e tudo o que nela se habita. Então, essa Bíblia aqui pertence a Deus? O celular que está aqui foi feito de um material, metal, pertence a Deus? O notebook, a mesa, a cadeira, o microfone, será que pertence a Deus? Os nossos filhos. Deus, ele diz, para a mulher, ela e o homem, né, tem lá o seu ato e criam um filho. Esse filho pertence a quem? Aqui em Salmos 24, no versículo 1, diz que tudo pertence a Deus. Não pertence a mim e nem a outra pessoa, mas sim a Deus. E aí, Deus, ele é o nosso Criador,
Ele é o nosso redentor e Ele é o nosso mantenedor. Ele é tudo isso. Além de nos criar, Ele nos deu a redenção com Cristo Jesus morrendo numa cruz e Ele é o nosso mantenedor. Então, tudo que nós temos, não digamos que é nosso, mas sim de Deus, porque Ele que criou tudo. Tudo que temos é dele. E aí, descobrindo isso, nós vamos para a nossa segunda pergunta que diz: graças a quem obtemos os nossos bens? Nós descobrimos que Deus é o nosso Criador, é o dono de tudo, e aí em Deuteronômio 8, 17 ao 18 diz: não diga, pois, no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram essas riquezas. Infelizmente, a gente vê pessoas hoje em dia dizendo: eu trabalhei para ter isso. Foi com o meu suor, com o meu esforço, com a minha dedicação, eu consegui ter isso. E aí, aqui continuando, diz: antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque Ele é o que dá forças para adquirires riquezas. Então, muitas pessoas elas dizem: eu consegui com o meu esforço, com meus braços, eu consegui com a minha determinação. E esquecem de se lembrar que Deus, Ele deu força. Deus, Ele estava lá ajudando para que eles conseguissem toda a riqueza que Ele tem. Eu consegui aqui uma casa e isso é minha honra, minha glória. Não, a gente tem que lembrar que tudo que temos é de Deus. Então é algo muito interessante. Vamos para a nossa terceira pergunta que diz: que parte de nossas entradas pertence a Deus? Quantas partes nós devemos devolver a Deus? Porque não é nossa, é de Deus. E aí em Levítico 27, no versículo 30 e 32 diz: todos os dízimos da terra. O que significa dízimo? Alguém sabe me dizer o que significa dízimo? 10ª parte, o irmão disse aqui. Todos os dízimos da terra, ou seja, da semente da terra, ou sejam das frutas da árvore, pertence ao Senhor. Santos são o Senhor. Todos os dízimos do gado ou do rebanho, de todos os que passam debaixo da vara. A 10ª parte será santa ao Senhor. Por que vem falando de sementes, de frutas, árvores, gados, rebanhos, vara? Por que será que ela vem falando, a Bíblia ela vem falando isso? Porque antigamente as pessoas elas não se moviam com dinheiro como nós nos movemos hoje. Para a gente comprar um arroz hoje em dia, nós precisamos ter o dinheiro. E antigamente não. Eles plantavam e dessa plantação é que eles iriam tirar ali a sua 10ª parte, o seu dízimo, ou seja. Então, aqui Deus ele vem falando todos os dízimos, tanto das frutas, das legumes, dos gados, de tudo que eles tinham que tirar lá a sua 10ª parte para devolver a Deus. Mas, Lindaiane, é algo muito interessante. Deus, Ele é o dono de tudo, certo? Se Deus ele é o dono de tudo, Ele poderia muito bem falar: Lindaiane, eu não quero só 10%, eu quero os teus 90%, e tu fica aí com os 10% e faz o que tu quiser com os teus 10%. Não é verdade isso? Ele poderia escolher: olha, tu devolve os teus 90% e fica com os teus 10%, de tudo que tu ganha. Mas se a gente for prestar atenção, Deus ele é um Deus tão misericordioso, tão bondoso, que Ele pede a menor parte. E algo muito interessante é que Deus ele nos pede o dízimo e as ofertas para questão de fidelidade. Fidelidade como?
No Éden, lembra lá no Éden que Deus, ele pediu a fidelidade de Adão e Eva para não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal? Isso era questão de fidelidade. Lembra do sábado que Deus ele estabelece lá em Êxodo 20? Lembra-te do dia do sábado para santificar? Questão de fidelidade. E o dízimo é a mesma coisa. Tudo isso é para testar a nossa fidelidade com Deus. Por quê? Eu sendo fiel no dízimo e nas ofertas, eu consigo pregar o evangelho aonde eu não chego. Certo? Então é algo muito interessante. Dízimo, aqui dízimo é questão de fidelidade. Ele poderia pedir 90%, mas ele pediu a menor parte para ver se você continuaria sendo fiel a ele. Então, vamos para a nossa terceira pergunta, que diz: aprovou Jesus o sistema de dízimo quando esteve na terra? Mateus, no capítulo 23, versículo 23, diz: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois dizimais a hortelã, o endro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juiz, a misericórdia e a fé. Devem, porém, fazer estas coisas e não aquelas. Jesus Cristo, quando ele veio aqui, ele chamou as pessoas que estavam lá com ele de hipócritas. Eles estavam devolvendo os dízimos e as ofertas, mas eles deixavam de lado as pessoas que necessitavam. Eles deixavam passar fome as pessoas que não tinham o que comer. E nós? O que nós estamos fazendo? Estamos deixando passar fome as pessoas que não têm? Estamos sendo hipócritas? Estamos sendo fariseus? Que Cristo Jesus falou quando esteve aqui nessa terra. Ele disse? Ele aprovou? Sim, ele aprovou. Ele disse que eles davam os dízimos e as ofertas. Porém, não ligava para o que estava acontecendo com o irmão do lado. E, infelizmente, essa é a realidade de muitos cristãos de hoje em dia. Então, a gente tem que parar e pensar mais. Eu estou devolvendo meu dízimo? Beleza. Esse é o meu modo de fidelidade com Deus. Mas eu estou ajudando o meu irmão que está realmente precisando? Ou não? Que a gente possa meditar mais aqui nessa pergunta. E a quinta pergunta diz: o que acontece com muitos que são infiéis ao Senhor? O que será que acontece com aquelas pessoas que sabem que o dízimo é um ato de fidelidade, mas, do mesmo jeito, elas não devolvem o dízimo? Aqui em Ageu 1:6 diz: tende semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega a fartai-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o salário que recebe para pôr no saquetel furado. Infelizmente, as pessoas que são infiéis com o Senhor, que não mostram a sua fidelidade com Ele, elas plantam muito e colhem pouco. Plantou lá uma saca de arroz e colheu a metade ou um terço da saca de arroz. Elas comem, tem aquele tipo de pessoa que come, mas parece que nunca está cheio. Hoje a gente teve um ato lá em casa, né, mãe?
do meu cunhado foi cedo para lá para casa, e aí a minha irmã começou a cantar quantos pães ele tinha comido. E no final, ela disse que ele comeu 24 pães. 24 pães. Meu Deus. Come, come, come e não se sacia. Muito interessante, né? Existem pessoas assim, infelizmente. Infelizmente, a gente vê que bebe, toma lá o seu café, ou sua cevada, eu não sei, e não se sacia. Não mata a sede. Se veste, mas ainda continuam com frio. E todo o seu salário que pega, faz assim, ó, some. Por que será? Porque estão sendo infiéis com o Senhor Jesus. Estão sendo infiéis na devolução dos dízimos e das ofertas. Elas passam por toda essa trajetória. Come, bebe, tem dinheiro e do nada acaba. Por quê? Porque a sua fidelidade a Deus não é uma das melhores, infelizmente. Eu vejo isso, um exemplo meu mesmo. Quando eu vou, às vezes eu pego dinheiro e eu não tiro logo de imediato e não coloco logo no meu coisinha de ofertas. Parece que o dinheiro é assim, ó, rápido. Meu Deus, quando eu vou ver já não tem mais e só sobrou o que era para me botar lá no dízimo e nas ofertas. Infelizmente, isso é realidade. A gente coloca o nosso dinheiro no saquetel furado. Perde, acaba, e você nem percebe com o que gastou. A nossa sexta pergunta de hoje vem dizendo: em que é empregado o dízimo? E em 1 Coríntios 9, do versículo 13 ao 14, diz: não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo? E os que continuam, estão junto ao altar, participam do altar? Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho. A Igreja Adventista do Sétimo Dia é uma igreja organizada em relação a dízimo e às ofertas. Os 10% que você tira do seu dízimo e das ofertas, ela tem uma distribuição dos seus dízimos. Ela tem uma distribuição. A Bíblia ela diz que os que pregam o Evangelho têm que viver do Evangelho. Se eu prego, eu tenho que viver disso. E a igreja ela tem um sistema muito interessante. A igreja ela tem a distribuição do dízimo. 10% do dízimo que você dá vai para a união, 10% vai para 10% para a união, 10% para a divisão, 2,5% para Novo Tempo, que é o canal 16, no qual a gente vê muitas e muitas pregações. É um canal que não tem propagandas, é o único canal da televisão que não tem propagandas, somente coisas da Igreja Adventista. Amém por isso? E ele é sustentado uma parte pelos nossos dízimos e as nossas ofertas. 6% ele vai para o ensino fundamental, para professores e bíblias. 5% para o ensino médio, professores e bíblias. 1,5% ela vai para associações e 1,1% vai para missões no ensino superior de professores e capelões. 1% aqui ela é do Fundo de Promoção da Comportagem. Então, aqui nós temos a distribuição
toda dos dízimos que nós entregamos hoje em dia. E Daiane, 10% vai para a divisão. Antigamente, só pessoas da divisão enviavam missionários. Hoje em dia, uma amiga minha que estava no ano em missão comigo, esse ano ela está no... Esqueci o nome de lá, gente. Eu sei que ela está para fora, para a Argentina, se eu não me engano. E tudo isso é bancado pela divisão, pela união. E tudo isso é nós que damos ao devolver o dízimo e a oferta. Ano passado eu participei do ano em missão e fiquei lá 9 meses. Todos os 9 meses, graças a Deus, foi sustentado pelo dízimo e as ofertas que talvez vocês mesmos deram para a gente. Então, o dízimo e a oferta da Igreja Adventista é algo muito organizado, é algo que eu realmente admiro. Nós temos ali a distribuição das ofertas. 60% das ofertas, elas ficam para a igreja local, para a construção do templo, para arrumar, ver o que realmente está faltando. 20% das ofertas, ela vai para o campo missionário mundial. 20% das ofertas vai para o campo missionário mundial e 20% é para o programa de desenvolvimento de missionários. 70% ela vai para o campo local. Então, todos os dízimos e as ofertas que vocês estão dando aqui, 70% ela deve ser destinada ao local. Todos os panfletos, todos os livros que vocês recebem é das ofertas. 18% união e 12% divisão. Então, peguei R$1.000 da igreja, distribuição de dízimo, aí eles vão para cada um, qual local deve ir. Distribuição das ofertas, 60% na igreja, você faz o que deve fazer e guarda, se sobrar, que raramente sobra, né? Porque nós pagamos água, luz, energia, IPTU, eu acho que a igreja paga IPTU? Não sei. Paga tudo isso, e com certeza não sobra. Então, é algo muito interessante. Se você quiser mais, pesquise aí no seu YouTube. Tem vários e vários outros conteúdos em relação a dízimo e oferta. E aqui a nossa 7ª pergunta diz: que bênçãos promete Deus ao fiel dizimista? Malaquias 3:10 diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal que nela vos advenha maior abstância. Deus, Ele colocou vários meios para provar a nossa fidelidade com Ele. Éden, sábado, dízimo. E muitas das vezes a gente é infiel, mesmo sabendo que devolvendo os dízimos, eu vou estar ajudando um missionário lá do outro lado do mundo. Estou aqui hoje e do nada o meu dízimo e a minha oferta pode estar ajudando pessoas lá na Grécia, na Argentina, na Europa. Os meus dízimos e as minhas ofertas, elas podem estar ajudando algum pastor a evangelizar melhor. E até mesmo o nosso próprio pastor. O dízimo e as ofertas são algo de que quando nós chegarmos no céu, Deus lá no seu telão, eu imagino que Deus no seu telão vai dizer: olha, filha,
você conseguiu ajudar essa pessoa aqui. E você vai olhar assim e se perguntar, mas como, Senhor, eu nem conheço ela? Não tenho imagem dela na minha mente. E Deus, Ele vai falar, foi através do seu dízimo e da sua oferta que você ajudou outras pessoas a se converterem e a chegar até aqui. Como eu estou deixando os meus dízimos e as minhas ofertas? Será que eu estou deixando para segundo plano? Será que ao invés de pegar e ser a primeira coisa em que eu devo tirar, eu estou tirando por último quando sobra? Ou não? Deus, Ele diz que nos dará, nos derramará em nós bênçãos sem medidas. E eu estou confiando, mesmo quando nós vemos que temos pouco. Atos do ano em missão, que muitas das vezes a gente ganhava pouco e era só uma vez por mês. E mesmo assim a gente tirava a nossa oferta, porque o nosso salário real seria R$500, mas já vinha tirado o dízimo e aí a gente recebia 450. Os 450 já vinha descontado e desses 450 a gente tinha que se virar. E muitas das vezes a gente confiou e devolveu os nossos dízimos e as nossas ofertas. E graças a Deus, nunca faltou. Eu tenho isso como um ato de fidelidade, porque nós não sabemos a quem podemos ajudar com os nossos dízimos e nossas ofertas. Então, o meu apelo de hoje é para que a gente realmente possa ser fiel. Não é fácil. Eu sempre falo, não é fácil. Mas Deus, Ele provê. E Ele nunca deixa de faltar na casa de nenhum filho que é realmente fiel com Ele, que realmente obedece e guarda os seus mandamentos. E é isso que nós devemos fazer. Ser fiel até a morte. E Paulo diz, dar-te-ei a coroa da vida. Então que nós possamos ser realmente fiel todos os dias da nossa vida, no pouco e no muito. Porque Deus, Ele sempre estará nos abençoando. Teremos agora uma parte musical e logo em sequência nós estaremos orando ao nosso Deus. Dia em desespero, sentia solidão, só via meus problemas, não via solução. Vi alguém chegando, não pude conhecer, e disse com carinho: eu só vim pra te dizer. Foi o seu amor que me salvou. Eu não sabia onde ir, você me ensinou. O meu coração mudou, Jesus me transformou. Foi o
o seu amor que me salvou. E para aquele homem, então eu me lembrei daquele rosto triste que um dia eu ajudei. Fiquei emocionado, com vontade de chorar. Veio um homem que eu salvei, Deus mandou pra me salvar. Foi o seu amor que me salvou. Eu não sabia onde Jesus me mandou. O meu coração mudou, Jesus me transformou. Foi o seu amor que me salvou. E um homem veio aqui morrer pra nos salvar. Se eu quiser o seu poder, preciso ter amor. Salvou. Eu não sabia onde Jesus me transformou. O meu coração mudou, Jesus me transformou. Foi o seu amor. Foi o seu amor, foi o seu amor que me salvou. O amor, ele é uma via de mão dupla. A gente recebe de Deus, a gente dá. Assim como a gente repassa o amor que Deus nos dá, a gente recebe de volta também. Então, que nós possamos a cada dia colocar o amor de Deus em primeiro lugar. Colocando o amor de Deus em primeiro lugar no nosso coração, nós vamos ser fiéis também em qualquer aspecto da nossa vida, inclusive nos dízimos e nas ofertas. Que a nossa decisão de hoje seja: quero ser fiel a Deus, apoiando a pregação do Evangelho e devolvendo fielmente o meu dízimo e a minha oferta. Que essa seja a nossa decisão de hoje, não somente de hoje, mas daqui para frente, para o resto da nossa vida. Pois, como eu disse, a devolução do dízimo e das ofertas, elas irão ajudar com que Cristo volte. E isso chegue e seja mais rápido do que nós pensamos. Então, nossa decisão de hoje deve ser essa. Vamos orar ao nosso Deus. Santo e bondoso Deus e Criador Pai, te agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos dá toda a capacidade de entender e compreender mais e mais do Teu amor e da Tua fidelidade. Que possamos, Senhor, ser fiéis e Te honrar e Te glorificar através de nosso dízimo e de nossas ofertas. Nos ajuda, Senhor, porque sabemos que não é fácil. Muitas das vezes nós somos falhos, muitas das vezes nós erramos, mas Te pedimos que o Seu Espírito Santo esteja conosco todas as vezes que nós pegarmos algum dinheiro ou algo do tipo, que nós possamos realmente ser fiéis e Te ajudar
a fazer as coisas conforme o teu querer e a tua vontade. Te pedimos, Papai do Céu, esteja conosco durante essa noite, que os anjos protetores, eles venham estar conosco e que nenhum mal venha nos acontecer ao irmos para a nossa casa. Te pedimos que seu Espírito Santo esteja conosco e que ele venha desviar todo o mal que esteja aí nos arrodeando. Te agradecemos por tudo. Nos traz em segurança amanhã para o teu templo. Em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Então, amanhã nós esperamos vocês novamente aqui conosco. Amanhã, sexta-feira, dia do Senhor. Então, todos estão convidados e convide outras pessoas. Aí só temos mais 2, 3 dias. Terminamos sábado. Então, tragam o seu amigo, o seu convidado, para aprender mais um pouco aí durante esses 3 dias, na qual nós vamos estar falando aí de assuntos bem legais ainda. Então, é isso. Boa noite e até amanhã.